Cumprimento minhas irmãs com a paz do Senhor Jesus. Me chamo Rose, sou da Igreja Assembleia de Deus Fogo em São, aqui em São Paulo. Sou baiana de Salvador. E a nossa irmã Fátima, o mundo é tão pequeno na igreja. Ela veio aqui porque a família dela congrega comigo. Quando eu saio do Maranhão, vem congregar aqui comigo. E ela, o mês passado, no final do mês, veio aqui, veio na congregação e contou um testemunho maravilhoso. E essa semana ela me fez o convite, só que eu nem sabia que ela era da live. E quando foi hoje que ela mandou, que eu vim olhar, eu falei, ah, que mundo pequeno, né? É da igreja, da mesma tribo, né? Somos da mesma tribo, glória a Deus. Né? Sem perca de tempo, que já já tem um culto também, vamos ler aqui no livro de a epístola do apóstolo Paulo, São Paulo, Gálatas, Gálatas, capítulo 5, versículo 16, fala das obras, né, da carne e o fruto do Espírito. Aleluia. Sou grata a Deus pela vida da missionária Líbia, né, que Deus colocou o coração dela, né, para estar me colocando no grupo de intercessão ali, do grupo das irmãs, ali de libertação, a nossa missionária Cleides, a nossa missionária Sueli, né, que está conosco ali, e a nossa missionária Ana Jéssica também, que faz parte, né, desse grupo, então louvo a Deus pela vida de vocês. Sem mais delongas, eu vou estar lendo em nome de Jesus, amém? Aleluia. Digo, digo, porém, andai em espírito, e não cumprir a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Este, porém, se é um contra o outro, não façais o que queres. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as, as quais são prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria e inimizade, porfia, em simulações, ira, peleja, decisões, heresia, inveja, homicida, bebedice, glutonaria e as coisas semelhantes a esta cerca dos quais vos declaro, como já antes vos digo, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o dom do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucifica a carne com suas paixões e com consciência. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejais cobiçoso ou envergonhais, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Amém, igreja? Aqui, o que a palavra de Deus vai falar, né, do dom do Espírito, é que a gente vê que há uma renúncia. Temos que renunciar, né, para que a gente venha a ter os dons, para que a gente venha a ter os frutos, a gente primeiro passamos, né, por um momento do Senhor Deus, ele vai tirando tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, né? Porque nós não recebemos a presença do Espírito Santo de qualquer maneira. Tem que haver uma renúncia, temos que ser libertos, como a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque se a gente estiver liberto, a gente vamos ser transformado. E o Espírito Santo de Deus, ele que, né, vem em todo momento nos ensinando, nos conduzindo a o quê? A não fazer as coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. E os frutos, a gente vai ver com o tempo, a gente vamos percebendo aqueles que dá fruto.
né? Aquele que ama o seu próximo, aquele que faz a bondade sem querer nada em troca, aquele que a cada dia tem compaixão, é misericordioso, aquele que verdadeiramente ele tem compaixão daqueles que necessita de ouvir a palavra, necessita de um pão de cada dia, necessita de uma palavra amiga, como a missionária Líbia citou, né, que é nossa irmã, todos os dias dá um bom dia para ela, pergunta como ela está, né? Isso é muito bom, isso faz bem, porque tem dias que a gente estamos mal, e o Senhor Deus, ele usa cada um de uma maneira sobrenatural, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. E a palavra de Deus fala, a gente pode ter todos os dons, mas se a gente não tiver o amor, de nada adianta, né? O amor ele supera tudo. O amor ele vence as barreiras, as guerras, as tempestades. O amor ele consegue nos superar, suportar os momentos difíceis que nós vivemos. Muitas das vezes a gente pensamos que não iremos conseguir, mas o amor ele nos dá força a cada amanhecer para que a gente venha conseguir tudo aquilo que o Senhor fez uma promessa para a nossa casa, para a nossa família, né? Nós estamos debaixo da promessa, a nossa casa está debaixo da promessa, mas o que nos sustenta é saber que o Senhor Deus, ele vai cumprir com tudo aquilo que ele prometeu, né? Para a nossa casa, para a nossa vida. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. A palavra fala do Senhor, onde que fala do fruto do Espírito, o caráter que o Espírito Santo desenvolve em nós. É o amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, habilidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Também a mansidão é dom de Deus, é fruto do Espírito. E em Coríntios, capítulo 12, versículo 14, também vai enfatizar a busca do amor, dos dons, a profecia que fala, né, sobre o caráter cristão, sobre de a gente ser diferente, fazer a diferença. Porque quando temos o Espírito Santo de Deus, a gente somos diferente. Não somos mais qualquer um. Por quê? Porque temos a essência do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que nos conduz. A gente não conduz mais a gente, mas o Senhor Jesus que nos conduz através do Espírito Santo de Deus. E a gente vê, igreja, que nos dias de hoje, muitos cristãos, ele tem se deixado se levar, né, pelas as doutrinas pagãs, se levar pelos ventos que acaba tirando a essência, tirando a paz, tirando a tranquilidade. Isso não é bom para o cristão. Por quê? Porque para que ele venha estar firme, para que ele venha estar firmado na rocha inabalável que é Jesus Cristo, ele tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente não erramos, a gente não tropeçamos, a gente vai pedir instrução para ele, ele vai nos ensinar, vai nos dar orientação, vai nos ensinar a todo momento como que a gente devemos fazer, o que a gente pode, né, fazer na situação difícil. E o Senhor nos ensina que em meio à prova, em meio às tribulações, em meio às guerras, que todos nós, não adianta a gente só falar de bênçãos. Bênçãos é bom, mas a gente estamos vivendo momentos difíceis. Estamos vivendo um momento que muitas das vezes a gente fica questionando a Deus, perguntando por quê estamos vivendo momentos difíceis, mas tudo é por permissão do Senhor para que venha, né, a cada dia, ver como é que a gente estamos diante da presença de Deus. Porque ser cristão dentro da igreja é fácil demais. Mas quando a gente está num trabalho, no ônibus, ou na rua, ou com outras pessoas, então a gente se depara com muitas coisas, e muitas das vezes na igreja nós temos todas essas qualidades, esses dons. E quando a gente está num lugar que muitas das vezes a gente
somos perseguidas, as pessoas nos caluniam, nos provocam. Quem somos nós? E o Espírito Santo de Deus nos conduz a fazer o quê? Né? Porque tem muitos que na igreja é uma benção, mas na rua, com seus vizinhos, a gente temos que, né, não falar que somos, mas pelo nosso testemunho, as pessoas têm que ver verdadeiramente que a gente servimos a Deus, que a gente somos corretos diante de Deus, para que o Senhor Deus, a cada dia, venha nos encher da graça dele, da virtude, porque o Senhor Deus, ele nos guia, e os dons dele é para isso, para nos ensinar. No momento mal, o que é que a gente podemos fazer, né? Orar pelo nossos filhos, que muitas das vezes dá trabalho, muitas das vezes a gente estamos preocupado ou enfermidade, a gente clamamos pelo sangue de Jesus de Nazaré, e ele nos dá ali o fruto da mansidão, que ultimamente os cristãos andam tão irritados, não consegue ter domínio próprio. Quantas das vezes eu vejo as irmãs que é do círculo de oração vê dentro das igrejas, as irmãs qualquer coisa perde a paz, tira a paz das outras pessoas, não tem domínio próprio. Onde que está o Espírito Santo? Onde que está, né, a mansidão? Eu fico perguntando para o Senhor, Senhor, onde que está? Porque uma hora é de uma maneira, mas de outra hora irrita o irmão, persegue, calunia. Então, a gente vê, igreja, que nós totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus, né? Para a gente fazer as coisas do Senhor a cada dia com temor, com reverência, porque as coisas do Senhor é santa, tudo é santo. E o Senhor Jesus, ele não vai dar o dom do Espírito para qualquer um, não. Vai ter que pagar o preço, vai ter que renunciar. E muitas das vezes, muitos não querem renunciar. Muitas das vezes a Rosa quer ser cheia, a Rosa quer ter autoridade, mas será que a Rosa está renunciando? Será que a Rosa está no caminho certo? Será que a Rosa tem perguntado para o pai se está aceitando tudo aquilo que nós fazemos? Então, é, às vezes a gente fazemos, mas não perguntamos, não perguntando para o Espírito Santo, está se agradando de mim? Quem sou eu verdadeiramente diante da tua presença? Será que eu tenho dado paz para meus irmãos, para minhas irmãs? Será que eu tenho dado alegria para elas? Será que quando ela está perto de mim, ela se sente bem? Será que se sente à vontade? Porque, igreja, uma coisa é a gente ser lá dentro, mas outra coisa é a gente transmitir a paz, transmitir o amor. Não é só falar, não é só pregar, não é só falar, eu faço. Não, é viver. E hoje em dia o viver está difícil. Pregar, qualquer um prega, mas o viver, igreja, está difícil demais. Por quê? Porque muitas das vezes pregamos aquilo que não vivemos, falamos aquilo que não fazemos. E aí a gente se enganamos a nós mesmos e a gente não podemos se enganar, porque Jesus está às portas. Jesus ele está voltando, ele pode voltar para mim agora, pode voltar para as irmãs. A gente pode estar no culto hoje à noite, pode ser o nosso último culto. E aí as pessoas podem dizer: olha, a Rose era uma boa pessoa, mas, porém, ela tinha uns porém dela, não era mansa, não tinha temperança, era amarga, era rebelde. E quer dizer que outra hora eu pulava no espírito e 2 minutos eu já trago tribulação, não trago mansidão. Então eu vejo que no momento mais difícil, igreja, a gente conhece os nossos irmãos, as nossas irmãs no momento difícil, no momento de perseguição, no momento de prova, no momento da perda, nós conhecemos verdadeiramente quem tem o dom do Espírito, quem são transformados verdadeiramente. E eu tenho falado a cada dia para o meu Senhor, Pai, a cada dia eu preciso ser liberta, ser transformada.
porque estou nessa terra, nós passamos por muitos momentos difíceis, mas eu não sou igual a ninguém, porque o Senhor me fez diferente. O Senhor Jesus, quando ele fez nós, ele não deixou, louvado seja Deus, ninguém igual, não fez ninguém igual. Ele fez cada um com seu DNA, com sua fórmula diferente. E muitas das vezes, igreja, são taxados de quadrado, porque não fazem tudo que muitos faz, mas para que a gente venha ter o Espírito Santo de Deus, para que a gente venha ter a essência do Espírito Santo, tem que haver uma mudança, uma transformação, tem que haver um renovo, tem que renunciar, como a palavra de Deus fala. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente, né, eu vim de uma maneira, Jesus me aceitou de uma maneira, mas a maneira que Jesus me aceitou, eu não poderia permanecer. Eu tinha que dar fruto, tinha que ser diferente, tenho que ser diferente a todo momento no meu casamento, com meus filhos, né? Do jeito que eu trato a Samara, a Sara, eu tenho que tratar o Davidson também, tenho que tratar meu esposo também como provedor da casa, honrar o meu esposo, por onde que eu passar, eu tenho que honrar ele, para que as pessoas possam ver que há uma mudança sobre a minha vida, que o Espírito Santo de Deus ele transformou a minha vida. Outra hora eu era uma pessoa que não aceitava desaforo. Hoje as pessoas podem falar, eu oro pelas pessoas. E muitas das vezes a gente somos taxados como louca ou como trouxa, mas eu não ligo para isso, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, antes de abrir a nossa boca para tentar ofender, ele manda nos calar e fechar a nossa boca. E muitas das vezes a gente não entendemos, mas quando a gente fechamos a nossa boca, Deus ele nos dá vitória, ele entra com justiça, com providência, entra com refrigério para nossas almas, principalmente quem trabalha fora, todo mundo sabe que passa luta, perseguição, afronta, mas o Senhor Deus é o Deus que entra, que faz, que trabalha e age de uma forma sobrenatural. Então, assim, a gente vê que os frutos, a diferença na árvore que dá fruto. Uma árvore que ela dá fruto, a gente chega a ver um pé de manga, esse tempo agora ela está cheia de manga. As pessoas vão fazer o quê? Vai jogar pedra, pau, para arrancar os frutos que ali está. Mas tem outros pés de manga que nós passa ele está vazio. Quem vai mexer naquilo que está vazio? Então é por isso que o Senhor Deus a cada dia tem nos preparado, né, para nos dar mansidão, porque quando o inimigo vir nos atacar com palavras, com atitude, com gesto, ele sempre vai nos dar, né, uma palavra de refrigério para aquela vida que está atribulada, aquela vida que vem nos atacar, para tentar nos afrontar, nos perseguir, para ver até onde que a gente vamos suportar, o que é que a gente vamos fazer, né? Porque tem uns que falam assim, vamos falar para ver se é desse jeito mesmo que fala, desse jeito mesmo que diz que é. Então, a gente vê, igreja, que hoje que nós precisamos ser renovada a cada dia do Espírito Santo de Deus, ser batizado, ser cheia da graça. Não adianta também ser cheia na igreja e chegar dentro de casa, né? Continuar a mesma coisa. Mas a gente temos que fazer a diferença. Por onde passar, temos que fazer a diferença. Porque a palavra fala que o Senhor Deus, quando ele vem para nós, ele vem para mudar. Ele muda a história, muda a situação. Ele muda a nossa situação. Só que no momento a gente não entendemos, mas a gente vai ver ao mudar dos dias, aos correr dos dias, a gente vai ver que o Senhor Deus ele está enfatizando a cada momento, né? Nos ensinando a cada dia a ser limpo, nos purificar, nos santificar, a cada dia ter o coração limpo, um coração lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então a gente vê que essa palavra não traz efeito. Por quê? Porque é uma palavra de repreensão, porque logo, né, fala das obras da carne. As obras da carne é o quê? Tudo aquilo que é bom para a nossa carne, mas o Espírito Santo de Deus fica triste. Por quê? Porque é tudo aquilo que o inimigo gosta de fazer na vida do cristão.
derrubar, né? O ser humano se prostituir, fazer causas de coisas que insignificativa, se irar, ir contra o outro, com heresia, homicida, bebedice, glutonaria, isso aí tudo é a obra da carne. A obra da carne acaba nos afastando de Deus. Por quê? Porque a carne é uma luta com o espírito. E a gente vê que quando a gente começa a buscar mais, o inimigo se levanta. Você começa a orar pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua família. O inimigo começa a se levantar. Muitas das vezes você fala, não vou mais orar, não vou mais buscar. Por quê? Porque quanto mais que eu busco, quanto mais que eu oro, o inimigo se levanta. Mas a gente temos que continuar buscando, intercedendo. Somos intercessora do nosso lar, da nossa família, né? O Senhor Deus colocou nas nossas mãos para que a gente venha guerrear, pelejar pelos nossos, pelos aqueles que precisam, pela as comunidades. Então a gente vê que é uma guerra, uma batalha espiritual muito grande, e a gente vê que muitos não faz questão de ser cheio do Espírito Santo de Deus, né? Muitos não sabem nem o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem preço você ser cheio do Espírito Santo, não tem dinheiro que pague. É uma presença que não tem nem explicação, né? Quando a gente vai num culto que a gente não sente a presença, quando a gente arruma a nossa casa, que a gente vai louvando, vai adorando ao Senhor, que a gente não sente a presença, parece que está faltando alguma coisa, né? Então, essa foi a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. Eu queria trazer uma palavra diferenciada, mas a palavra é essa, né? A palavra para a gente buscar, para a gente se fortalecer, para a gente a cada dia clamar, pedindo para que Ele venha estar sobre nós, para que Ele não venha nos deixar, para que a cada dia nós venha estar cheia da presença do Espírito Santo de Deus, porque não tem dinheiro que pague a presença do Senhor nas nossas vidas. E eu agradeço a Deus, né, por essa rica oportunidade, que Deus possa abençoar minhas irmãs com toda sorte de bênção, que ouvir, né, essa pregação de Gálatas 5:16, aqueles que estão precisando de voltar para a casa do Pai, volte, porque amanhã pertence a Deus, pode ser tarde demais, volte agora, volte hoje, não deixe para amanhã, porque amanhã pertence ao Senhor. Aqueles que não se tomou uma posição, se posicione, aceite Jesus, deixe Ele fazer uma obra na sua vida, deixe Ele fazer morada, louvado seja Deus, deixe Ele entrar e permanecer na sua vida. Deixa ele agir, trabalhar no seu coração. Deixa ele fazer aquilo que ele tem para fazer, né? Aqueles que querem se render aos pés do Senhor. Nessa noite é um momento propício para aqueles que precisam de Jesus. Ele te ama, ele te chama do jeito que você está. Venha, porque ele tem uma obra para fazer na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua parentela. Ele entrará e vai fazer tudo novo na sua vida. E grandes coisas acontecerá depois que você se entregar de corpo e alma ao Senhor, porque só ele tem poder para renovar nossas forças, para transformar casamento, para libertar, para transformar, tirar das drogas, da prostituição, tirar da lascívia, da mentira, tirar do engano. Então, muitas das vezes a gente não quer vir para Jesus, mas essa noite é uma noite oportuna para aqueles que estão precisando de receber Jesus. Receba Jesus na sua casa, assim como Zaqueu desceu depressa e deixou Jesus entrar e fazer morada no seu coração. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Que você não venha temer as lutas, a tempestade, mas somente confiar no Senhor. Confia nele e ele tudo fará na sua vida. Louvado seja Deus. Não importa se é uma porta aberta, Deus ele abre porta. Deus, ele restaura casamento. Deus, ele liberta. Ele tira toda a obra das trevas. Ele tira da macumbaria, da feitiçaria. Não importa onde você esteja nessa noite, o que você esteja passando, mas que você venha confiar verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, que ele tem salvação e vida eterna para a tua vida. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade,
agradeço a missionária Líbia, agradeço a nossa missionária Fátima, que me fez esse convite. Muito obrigado, que Deus abençoe cada irmã. E eu vou estar indo para a igreja, estarei, como sempre, apresentando cada uma das minhas irmãs, todo esse grupo, em oração, para que o Senhor Deus venha entrar em cada causa, em cada situação, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.